Beleza, pessoal? Esse é o nosso segundo bloco no dia de hoje. A gente vai iniciar o quarto capítulo, que trata aí sobre memória secundária. Especificamente a parte aí de armazenamento. A gente já viu que na pirâmide de hierarquia de memória, a gente tem, tá, as memórias primárias ali, tá? Memória cache, memórias registradores, memória principal. E as demais memórias são as secundárias, consideradas secundárias, porque estão fora do nosso barramento de sistema. E aí, como por exemplo, o HD, unidade de fita magnética, ao nosso CD-ROM, são unidades de armazenamento secundário, tá certo? É uma memória secundária. E aí a gente vai falar sobre esse tipo de memória. Então a gente tem aí a nossa pirâmide, né, como eu falei. Então lá, próximo da base, bem distante do processador, a gente tem o disco, né? Vou marcar minha caneta aqui. A gente tem o disco. E a gente tem também a unidade de fita e o CD-ROM como sendo unidades aí de memória secundária. Beleza? Estudando especificamente a parte de disco rígido, a gente vai aprofundar um pouquinho nele e saber como é que o dado ele é acessado. E alguns parâmetros ali de avaliação de desempenho quando se trata em acessar alguma informação no disco. Então, eu trouxe aí para vocês, ó, uma estrutura básica de um disco. Nesse exemplo aqui, eu vou citar todos os itens que compõem um disco, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os pratos do disco. Um disco rígido pode conter diversos pratos, tá? O que seriam esses pratos? É a superfície onde o dado será gravado, tá? Então, ele pode ser gravado em ambas as superfícies, tá? Nesse caso aqui, ó, ele me permite gravar tanto numa superfície inferior quanto numa superfície superior, tá? Então, ele me disponibiliza. Como é que esse dado ele é acessado, ele é gravado? Existem, tá? Cabeçotes que, através de um braço, ele acessa lá aquele nosso prato. E pode, numa determinada referência lá, uma posição do disco, fazer a gravação ou leitura. Então, eu tenho aqui os braços do disco. Então, eu tenho aqui um braço, tá? Outro braço e outro braço. Nesse caso, como são 3 pratos, aí eu tenho 2 braços. E, para fazer a leitura efetivamente, eu tenho a cabeça, tá? Ou cabeçote de disco, que vai efetivamente ser o elemento que vai ler, tá certo? E à medida que o prato ele gira, esse nosso braço aqui, ele tende a fazer movimentos para frente e para trás. Ele faz esse movimento aqui, ó. Tá certo? E para trás. À medida que os braços eles fazem esse movimento, a cabeça aqui do disco, ela vai lendo a superfície do disco, tá? À medida que o disco vai girando. Tá? Fazendo um paralelo ali, é como se fosse aquela vitrola lá, o disco, né? De música. A gente tem um braço, e aí, à medida que o disco vai girando, ele vai se estendendo ali e consegue alcançar a extensão ali do disco como um todo, tá? A gente tem, tá, no disco, no nosso prato, a gente tem a trilha,
O que seria a trilha? A trilha, imagine um circuito oval, igual aqueles que os atletas correm ali, né, fazendo uma correlação ali. Então, aquele caminho, tá, oval, aquele circuito ali, ele vai ser dividido em setores. Então, nesses setores é que realmente os dados serão gravados. Então, eu tenho aqui, ó, numa trilha, eu vou ter diversos setores. Tá? Nesse exemplo aqui, ele coloca, né, na trilha, ele aponta aqui, ó, um setor. Mas eu posso ter outro setor aqui, outro setor, certo? Outro setor aqui, outro setor aqui, e assim sucessivamente. Em uma trilha, eu posso ter dezenas ou centenas de setores. Então, à medida que o disco gira, a cabeça, tá, de leitura, ela é posicionada numa trilha, e aí, à medida que o disco vai girando, ela vai passando por esses setores. Ao ler todo o setor, tá, o cabeçote, ele passa para uma outra trilha, um outro circuito, né, oval ali, um outro circuito. À medida que ele passa para o segundo, aí o disco continua a girar e ele vai passando pelos setores. Então, a correlação que a gente tem entre trilha e setor é que uma trilha possui diversos setores. Tá? É como se fosse assim, sabe aquele circuito oval lá de sei lá, 600 metros. A cada 100 metros, eu teria um setor. Primeiro setor, 100 metros. Segundo setor, 200 metros. Uma volta completa, num circuito de 600 metros, cada setor sendo 100 metros, eu teria 6 setores de 100 metros, para alcançar uma volta completa nessa trilha. Beleza? Então, esse setor é a representação mínima que eu tenho dentro desse dessa nossa trilha, desse nosso circuito. Então, voltando a esse exemplo, tendo 6 setores, eu posso definir agora um comando que é abstrato de bloco. O bloco, o que é? É um conjunto de setores. Eu defino, tá? Digamos que eu quero definir que o tamanho do meu bloco ele é igual a 3 setores. Se eu digo que o meu bloco ele tem a medida de 3 setores, comparando com o exemplo que eu dei para vocês, de um circuito, né, de uma trilha que tem 600 metros e 6 setores de 100 metros, se eu defino o meu bloco com 3 setores, então quer dizer que eu tenho 2 blocos, né? Um bloco com 300 metros e outro bloco com outros 300 metros. Beleza? Então, transformando isso em um HD, eu teria o bloco, tá, como um conjunto de setores que eu defino ali no meu sistema operacional. Então, no sistema de arquivo, como é definido lá, um dos elementos principais do sistema de arquivo é a definição do tamanho do bloco. Então, quando você define lá, o meu bloco vai ser de 2 megas, por exemplo, né? 2 megas. Aqueles 2 megas vão ser representados fisicamente, porque isso é só uma abstração, né? O bloco é uma abstração. É uma unidade lógica. Mas no disco, para o disco, aqueles 2 megas seriam ocupados em 4 ou 5 setores. Não é? Porque ele tem tamanho fixo. E quem define isso é o disco mesmo. Né? É uma unidade física. Certo? Vai ficar cada vez mais claro quando a gente for avançando, tá, pessoal? E aí a gente tem o cilindro, tá certo? Que é uma visão, tá? Já levando em consideração todos os pratos que a gente tem. Então, eu vou nomear aqui que a gente tem o prato 1, o prato 2 e aqui o 3.
Nossa, minha caneta está muito ruim de escrever. Tenho 1, o 2 e aqui o prato 3. Tá joia? Então, o meu cilindro seria essa visão geométrica de um cilindro aqui. Tá certo? Só que isso é importante. Tá? A gente vai ver que quando a gente faz uma leitura ou uma escrita, eu tenho 3 cabeçotes, no caso ali, né, 3 dados, e esses dados eles vão estar contemplados nesses 3 discos. Na verdade, nesses 3 pratos, né? Esses 3 pratos. Aqui está também a mesma visão da nossa estrutura do disco. Essa visão aqui está no livro do Monteiro, do Mário Monteiro, que é um livro muito bom. Então, a gente tem aqui a trilha, que eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui diversas trilhas, tá? Essas trilhas, eu vou ter diversos setores dentro de uma trilha. Então, eu tenho aqui, tá? Um setor, 2 setores, 3, 4, 5, e assim sucessivamente, né? O dado será gravado nesses setores aí. Um bloco é uma visão abstrata, tá? É uma abstração. Quem cria ela é o sistema operacional. Até agora a gente tem visto aí essa estrutura física, tá, do disco. Mas o sistema de arquivo, quando ele define lá o tamanho do bloco, se ele disser assim que um bloco vai ser igual a 3 setores, certo? Então, cada bloco seria isso aqui, ó, tá? Esses 3 setores aqui, setor 1, 2 e 3, tá? Dentro de uma trilha. Então, toda vez que for feito referências de alguma instrução para o sistema operacional, ele vai tentar posicionar, tá, esse cabeçote aqui de leitura, aqui o braço, né? Ele vai tentar posicionar na trilha específica e fazer a leitura daqueles setores que representam o meu bloco. Então, eu tenho aí, ó, o cabeçote fazendo leituras no prato, né? Na parte superior e na parte inferior. Ele não desperdiça espaço, né? Tanto na superfície superior quanto na inferior, ele grava e lê. Tá certo? Aqui ele fala das superfícies, né? Aqui o conceito de cilindro, tá certo? Que aí eu posso estar me referindo, é uma abstração também, o cilindro, tá? Você cria essa visão imaginária do dado estando gravado aqui, aqui e aqui, né? Tá certo? Pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo captar aí? Se alguém tiver alguma dificuldade ou não entender alguma coisa, por favor, tá? Aí a gente vai fazer uma análise aqui sobre as unidades do disco. A gente já falou um pouco, tá? Visualizando a imagem, que aí fica mais fácil. Mas aí a gente vai detalhar aqui, né? O setor, como a gente viu lá, é a menor unidade do disco. Então, ela já vem de fábrica, tá? A definição física dentro lá do nosso HD. A gente tem um bloco, e o bloco é uma abstração, tá? É um conjunto de setores. E pode ser configurado lá no sistema de arquivo. No XT2, XT3, XT4, NTFS, e assim sucessivamente. Eu defino a quantidade de setores que o meu bloco representa, ou o tamanho do bloco também.
Aí eu tenho aqui a trilha, que é composta por um número inteiro de setores. Então, uma trilha vai conter 50, 100 setores, 1000 setores. O bloco também é uma quantidade inteira de setores. Eu não posso ter meio setor ocupado por um bloco. A gente vai ver mais à frente. Um bloco pode ficar parte em uma trilha e parte em outra trilha. Mas o seu tamanho não pode ultrapassar o tamanho de uma trilha inteira. Então, digamos o seguinte. Eu tenho um bloco, tá? E esse meu bloco eu defino que ele vai ocupar 4 setores. Vai ser o tamanho do meu bloco. Então, digamos que um arquivo está sendo gravado numa trilha. Esse disco possui 40 setores. 40. Se o meu bloco tem 4 setores, digamos que já tivesse ocupado 38 setores, ou seja, só tivesse nessa minha trilha 2 setores livres, automaticamente o cabeçote, na hora da gravação, ele salta a próxima trilha. E ao saltar para a próxima trilha, ele continua a gravação dos meus outros 2 setores, né, porque o meu bloco tem 4 setores. Então, na hora de gravar, ele pode gravar numa outra trilha. Então, se tivesse chegado ao fim daquela trilha, né, aí ele salta para outra e continua a gravação. Só que ele precisa gravar mais, em 2 setores, né, para completar o tamanho do meu bloco. Esse é um exemplo básico, tá? Então, o meu bloco ele pode estar em mais de uma trilha. Mas ele não pode, o tamanho do bloco, ser maior do que o tamanho da minha trilha inteira. Se minha trilha tem 40 setores, eu não posso chegar no meu sistema operacional e definir que o tamanho do meu bloco ele é de 41 setores. Tá? Por que isso aí? Porque senão o próprio mecanismo disso não pode gerenciar para encontrar e gravar os dados lá. Eu preciso ter esse bloco com um tamanho menor ou o tamanho igual do tamanho de um setor. Por quê? Porque se o setor tiver 40, aliás, a trilha tiver 40 setores, eu posso gravar aquele meu bloco, definindo que ele é de 40 setores, eu gravo numa trilha. Mas se ele tivesse um tamanho maior, isso aí iria me atrapalhar, porque na hora de localizar o arquivo de gravar, tá, eu posso ter um bloco ele sendo ultrapassado para outra trilha. Tá certo? Para outra trilha. Mas eu não posso ter o tamanho do bloco para definir o sistema operacional como sendo maior do que a trilha. Tá? Porque isso aí é questão de limitação de endereçamento. Né? De endereçamento. Primeiro eu faço referência à trilha que eu quero, depois ao bloco, aos setores que eu quero encontrar. Então, se eu faço referência a um bloco que tem um tamanho maior que uma trilha, isso vai deixar o processo doido, né? Como é que ele vai chegar se o bloco ele tem tamanho maior que o tamanho da trilha? Tá certo? Então, aí, beleza, né? Então, olha o exemplo aqui, ó. Se eu tiver o meu disco com setores de 512 bytes, tá? Setores de 512 bytes, eu tiver também uma trilha com 50 setores, qual vai ser o tamanho, né? Então, vai ser 50 setores dentro de uma trilha. Cada trilha, tá? Vai possuir o tamanho de 25.600 bytes, ou seja, 25 kbytes. E aí a gente vai poder configurar um bloco como sendo do tamanho, por exemplo, de 4 setores. Se eu definir que um bloco ele é representado por 4 setores, então vai ter os setores de 512, ou seja, vai dar 2.048 bytes.
um bloco, né? Um bloco. Então, nesse caso, quantos blocos vão caber naquela trilha, né? Então, aquela trilha vai ser 2048 bytes, né? Eu vou dividir pelo tamanho da minha trilha. Se a minha trilha tem 25 KB, eu vou dividir ela por esses meus 2 KB aqui, que é 2048 bytes. Certo? E aí que vai me dar um valor de 12 blocos e meio. Então, eu tenho lá 50 trilhas. Desculpa, eu tenho uma trilha com 50 setores. Esses 50 setores, tá certo? Eu vou ter 4 setores, de 4 em 4 setores, eu tenho um bloco. Tá? Vamos lá. Outros fatores aqui, ó, sobre o preenchimento, né, de setores. Então, como é que eu faço a ocupação? Então, um setor, tá? Nesse exemplo aqui eu tenho 6, né? Olha só, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 setores, tá joia? E cada um setor desse daqui, se eu definir que um bloco vai ser igual a 6 setores, todas as instruções que eu fizer, elas vão automaticamente acessar 6 setores. Para o sistema operacional é transparente, ele não precisa saber que setores vai acessar, tá certo? Que ele só precisa saber que foi definido que são 6 setores. Uma coisa que não pode acontecer, tá, é eu preencher meio setor. Eu não consigo ter meio setor. Tá? Na hora que eu defino que um bloco ele é representado por 6 setores, eu tenho que, pode ser um número fechado. Ou é 5 setores, 6 setores, não pode ser 5 setores e meio, 6 setores e meio. Não posso. Tá? Isso aí por limitação de preenchimento dele. Tá? Na hora da alocação do dado. Tamanho da nossa trilha ou bloco, né? Então, tem aí algumas características, ó. Trilha, que é aquele caminho lá onde tem os setores, né? São físicos, elementos físicos do disco. Seu tamanho é uma característica física, tá? Não pode ser alterado e possui N setores, ok? Um bloco é uma representação lógica desses setores. Tá? O tamanho pode ser configurado quando o disco é inicializado. Então, o sistema operacional, quando carrega, quando sobe, carrega também as definições ali do sistema de arquivo, né? Deve ser múltiplo do tamanho de um setor. Então, ele não pode ter meio setor. É isso que a gente falou anteriormente. Tá joia? Então, só recapitulando aqui, a gente tem a trilha, dentro da trilha a gente tem vários setores, e para o sistema operacional, a gente define o bloco como sendo um tamanho que especifica a quantidade de setores que vão ser acessados, que podem ser referenciados. E aí, na hora que o sistema operacional for tentar localizar um arquivo, ele vai tentar encontrar a trilha específica para poder fazer isso daí. E ler lá a quantidade de setores que o bloco representa. Relação entre disco e memória principal. Dados precisam, né, estar na memória principal para serem operados. Isso mesmo, Bruno. Tá? Existe uma representação do disco
para as trilhas e para os setores. Tá? Cada disco ele possui uma tecnologia, vamos dizer assim, que vai favorecer ou não uma velocidade maior de acesso. Aí é o caso de se utilizar alguns tipos de disco que tem isso, tem muito a ver com, por exemplo, o disco lá com 7.200 RPM, tá? A velocidade, a gente vai ver mais à frente, vários fatores que influenciam a velocidade de acesso ao dado. Tá? A rotação é um deles, um dos fatores. Mas essa divisão da quantidade de trilhas, tá? Quanto mais trilhas o HD tiver, mais é a capacidade de armazenamento dele. Né? Porque ele vai conter mais setores ali. Então, quanto menor a quantidade de trilhas, eu restringo a minha quantidade de setores existentes dentro da minha trilha. Então, é basicamente isso daí. Tá joia? E é uma definição de hardware. A gente não interfere no nível de sistema operacional. Aí você pergunta assim, mas como é que é livre? Lembra do controlador de entrada e saída? O controlador de entrada e saída do disco, ele vai poder fazer a leitura específica, tentando localizar a trilha e depois qual os setores que estão sendo tentando localizar alguma coisa dentro dele. Tá? Lembrando lá da aula de Linux, se vocês lembrarem do Linode, lembra do Linode? Então, o Linode é uma representação para o sistema operacional, tá? Que identifica a posição onde o início dos blocos de um arquivo. Então, o cabeçalho dele é o Linode, aí tem informações administrativas ali, data e hora de criação, tamanho do arquivo, data e hora de acesso, né, permissões. Essas informações estão sendo gravadas em blocos, que são blocos administrativos, não faz parte do arquivo ainda como um todo. Mas esse bloco especial é chamado de Node. E ele tem ponteiros de referência para os blocos de dados, que é a continuidade do arquivo, não mais só o cabeçalho. São os dados, o conteúdo do arquivo efetivamente. Então, digamos que o meu arquivo, ele tenha lá, de conteúdo, 1000 blocos. 1000 blocos. Então, aqueles 1000 blocos, tá? Levando em consideração que, por exemplo, eu tenho 4 setores por bloco, se ele for acessar 1000 blocos, quer dizer que ele, quando chegar na trilha, ele vai pegar e vai acessar cada bloco. Tem 4 setores, né? Quando ele chegar na trilha, se ele vai ler 1000 blocos, ele vai passar por 4.000 setores. Não é isso? 4.000 setores. Para poder ler aquele arquivo. Mas isso quando ele atingir a trilha, identificar que o Linode está ali, né, identificou, aí o Linode ele tem as informações de quais são os blocos de dados, passa, começa a ler de forma sequencial, já está, né, aí o arquivo já, o conteúdo é esse daí. E aí ele começa, caso não esteja fragmentado, né, para tentar acessar outros blocos que estejam em outros lugares, ele vai fazer uma leitura sequencial ali naquela trilha. Caso o meu bloco não esteja naquela trilha, ou seja, ele esteja numa outra trilha, aí ele vai ter que ler aquela outra trilha e assim sucessivamente, até ele conseguir ler e passar aquele dado para a memória principal. Tá? Consegui responder a sua dúvida aí? A gente até falou sobre os Linodes, que é um conceito importante que a gente bateu bastante no curso de Linux. Beleza, Bruno? Então, vamos lá. A gente tem, tá, como característica também da relação entre disco e memória principal, a unidade de transferência de dados entre o disco e a memória principal é o bloco. É o bloco. Então, para o sistema operacional, ele entende bloco. Na hora que uma instrução é referenciada, é executada para trazer algo lá do disco, ele vai passar, olha, eu quero tantos blocos, porque esse arquivo eu vou gravar, ou então quero ler essa quantidade de blocos de um arquivo.
é bloco. Quando chegar lá no disco, né, aí ele vai tentar, opa, esse bloco aqui, chegou a informação que ele está tentando acessar esse bloco. Mas esses blocos aqui, para ele encontrar eles, ele passou a referência do Node, né? Aí lembra do conceito lá no Superblock? O meu chegou lá no Superblock, o Superblock consultou, opa, para você gravar esses blocos aqui, ou ir localizar esses blocos aqui, a referência dele é esse Node aqui. O Node está gravado na trilha tal. Aí ele vai lá, o cabeçote vai chegar lá e vai tentar fazer a gravação ou leitura daquela quantidade de blocos que existem ali. Outra inferência. Se um único item num bloco é necessário, todo o bloco é transferido. Isso aí é princípio da localidade espacial. Olha que legal, pessoal. Então, se você está lendo um arquivo ou um determinado conteúdo que você traz em bloco, ele tenta trazer para a memória principal os blocos subsequentes, os blocos vizinhos. Por quê? Esse é o princípio da localidade espacial. Lembrando que a localidade espacial tenta tirar proveito do quê? Se eu estou usando um arquivo que está ali, ele está trazendo blocos de dados sempre constantes, ali naquelas trilhas ali, né? Então é provável que ele tente usar blocos que estejam lado a lado ali. Então deixa eu trazer logo, porque se ele fizer referência, eu não vou perder tempo em fazer todo o processo de consultar lá, tentar localizar. Então ele tenta trazer logo. Beleza? Ler ou escrever um bloco no disco, essa é uma operação de entrada e saída. Outra inferência é o tempo de acesso. O tempo de acesso é a somatória de 3 fatores que influenciam na demora, né, desse tempo de acesso. A primeira é o tempo de busca. Então, quando você tem uma instrução de busca de um dado, lá no disco, vai ter que ser necessário um tempo para ele poder ir consultar a tabela por exemplo, Superblock, a tabela de arquivos, né? Vai consultar, vai tentar identificar qual que é o inode, qual que é os blocos que ele vai ter que trazer, qual cilindro que se encontra, né? Qual que é o setor, tá? A trilha que ele vai ter que localizar aqueles setores ali. Então, isso aí vai demorar um tempo. O outro fator é a velocidade de rotação que o meu disco possui. Então, eu posso ter uma velocidade imprimida ali de 7.000 RPM, eu posso ter de 3.000 RPM, a metade da velocidade. Então, cada um vai ter uma influência na hora de passar aquele dado ou ler o dado, não gravar. O terceiro fator é a taxa de transferência. Ok? A taxa de transferência vai estar relacionada com o quê? Quando eu tenho lá a busca que é completada, encontrei, depois o dado, a rotação lá do disco, vai me imprimir uma velocidade que vai me permitir ler ou gravar mais rapidamente nos setores, lá dentro, né, nos setores. E também tem a nossa taxa de transferência. A taxa de transferência do arquivo, para ele ser gravado, ou depois de lido, ele ser repassado lá para a memória. Então, são esses 3 fatores aí, tá? Que é a temporização, né, do acesso ao disco. Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui uma trilha, né? Isso aqui é uma trilha, beleza? Dentro dessa trilha, esse desenho ficou horrível. Vou apagar aqui. Então, eu tenho aqui a trilha, né? Essa é uma trilha. Dentro da trilha, aí eu tenho aqui os setores. Setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. Então,
digamos que esse bloco aqui, ó, quando foi lido, ele leu esses três setores aqui que eu coloquei, tá? Então, a taxa de transferência dele, tá certo? Vai influenciar nessa velocidade do tempo de acesso. Então, tá aqui o cabeçote, ó. Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, indo para trás e para frente. E as trilhas vão ser lidas, porque o disco está rodando, né? O disco vai estar rodando. E ao final de uma trilha, ele automaticamente o cabeçote dá um passo à frente, e aí o disco continua girando, e aí ele automaticamente vai passando pelos demais setores ali daquela trilha. Certo? Então, esse tempo aqui, ó, de busca, influencia. O tempo de rotação em que o disco gira também influencia. Certo? E depois de encontrado o dado, ele ainda vai ter que transferir ele. Ou gravar ele, né, na posição. Ordem de proximidade em um disco. O que é isso aqui, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, botei isso numa hierarquia, né, dentro do disco. Isso aqui é o disco. Então, eu tenho o bloco, que é uma abstração. Dentro, o bloco, ele vai ter N setores. Posso dizer que cada bloco, um bloco tem 3 setores, por exemplo. Então, a minha trilha, se ela tiver 30 setores na minha trilha, então quer dizer que eu vou poder ter 10 blocos, né? 10 blocos de 30 setores. Aliás, 10 blocos, cada setor com 3, cada bloco com 3 setores. E aí eu vou atingir 10 blocos ali, naquela minha trilha. Certo? Então, à medida que eu vou me aproximando de bloco é pequeno, uma unidade pequena, né? Meu setor é uma quantidade pequena. Então, de bloco, aí eu tenho uma trilha, que é uma quantidade muito maior de setores, né? Ou blocos. Bloco é uma abstração. E aí eu tenho o cilindro. O cilindro é uma representação de vários setores, tá? E várias trilhas, porque eu tenho lá no cilindro diversas trilhas, tá? E eu posso ter também cilindros adjacentes. Tá joia? Então, o cilindro também é uma abstração. É uma visão que eu tenho na forma de um cilindro, onde tem diversos pratos, né? E como eu tenho diversos cabeçotes fazendo a leitura desses diversos pratos, eu posso ter, por exemplo, uma leitura, por exemplo, uma gravação de disco. Ele pode estar fazendo operações paralelamente. Então, digamos que eu tenho 3 processos. Tenho 3 discos, tenho 3 processos. Cada um desses processos que está gravando, cada um arquivo diferente, eu posso estar armazenando isso, tá, em locais diferentes. E eu posso ter esse paralelismo, porque a leitura e a gravação vai ser feita por esses cabeçotes que são independentes. Tá, boa pergunta, Débora. O bloco é uma unidade abstrata, tá? É uma abstração. Então, quando eu crio o meu sistema operacional, quando eu defino ali o sistema de arquivo, eu defino o tamanho que vai ser o meu bloco. Tá certo? Digamos o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui. Se eu disser que um bloco, tá? Um bloco vai ser de 512, tá? O tamanho de um bloco. Aí, digamos que cada setor do meu disco
ó, setor, digamos que ele fisicamente está definido que ele tem 256 bytes. Se ele tiver 256 bytes de tamanho, se eu definir o meu bloco lá no sistema de arquivo com 512, ou seja, automaticamente um bloco é o equivalente a 2 setores. Tá? Que é para poder ocupar lá, quando ele chegar lá na trilha, então aquele um bloco que o sistema operacional reconhece, as operações que você vai realizar nas instruções, ela conhece o tamanho do bloco. Então é 512. Mas para o disco, na hora que for gravado lá, ele vai posicionar o cabeçote na trilha e vai ocupar o espaço de 2 setores. Tá certo? Basicamente é isso daí. Ah, mas eu quero mudar. Eu quero que a minha representação de bloco ela não esteja fixa com 512. O padrão é que o sistema de arquivo, você define ele o tamanho do seu bloco. Tá? Mas isso não te impede de, em rotinas específicas, você definir parâmetros diferentes. O pessoal deve se lembrar do comando DD. Lembra do DD, pessoal? Que a gente usou bastante no curso de Linux. Então, o DD, eu tenho aquele parâmetro lá de block size, do tamanho do bloco. Então, se eu definir que o meu tamanho do bloco, na hora da instrução do comando, ele seja de 1024, um exemplo, né? 1024, ou seja, eu estou passando na hora do comando, em tempo de execução. Então, o sistema cria ali uma abstração que ele vai repassar, dizendo, olha, ele tem tamanho de 1024. Quando isso for ser gravado lá no disco, ele vai utilizar 4 setores. Né? 4 setores. Ele vai ser posicionado na trilha específica com um setor. Aqui a gente definiu como exemplo, ele tem 256, para ocupar os 1024, ele vai usar, né, 4, né? Vai usar 4. E aí ele vai lá e grava. Tá beleza? Deu para entender aí, Débora? Beleza, então. É uma abstração. O padrão é que o sistema ele sempre vai reconhecer e vai trabalhar com aquilo que foi definido como padrão do sistema de arquivo. Mas isso é uma coisa do sistema operacional. Se é algo no sistema operacional, ali a nível do sistema operacional, eu posso ter mecanismo para burlar isso daí. Não, eu quero fazer referências agora a blocos de tal tamanho. De tamanho diferente. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Beleza. Então, ó, vamos falar aqui sobre a tabela de descritores de arquivos abertos. Então, eu tenho lá, né, características. O acesso a um arquivo é feito através do seu descritor, tá? Que vai fazer a referência àquele bloco lá. Então, por exemplo, o que é o descritor? Quando eu faço uma referência para um determinado arquivo que está dentro do meu HD, é aberto um fluxo, tá? É identificado qual que é o setor que ele se encontra, né? E os blocos que representam aquele arquivo. Quando é feita essa leitura, né, de identificação aonde ele se encontra, é aberto um fluxo que é o descritor de arquivo. Descritor do arquivo. Então, tudo que entra ali, ele sabe direcionar para ser armazenado ou ser trazido dali daquela posição, daqueles setores, né? Daqueles setores. Então, esse é o descritor de arquivos. Existe uma tabela que todos os arquivos que são abertos,
pelos processos. Essa tabela é a TDAA, Tabela de Descritores de Arquivos Abertos. Ela abre esse fluxo com aquele endereçamento lá no disco. Okay? Lembram, pessoal? A gente viu lá no Linux, tem aquele comando ls. Pô, a minha canetinha está com lag aqui, aí fica ruim. Ó, ls of. Esse comando aqui do Linux, ele permite, né, fazer uma listagem dos arquivos abertos, Open File, né? List Open File. Existe outro também, que é o F users. Não está dando para escrever aqui, pessoal. Essa, vou só ficar só F users. Então, são os files abertos também, tá? Os files abertos. A gente viu a diferença entre um e outro. No lado de Linux. O LSOF mostra até aberto. Todos os arquivos abertos. O F-User, eu defino um diretório, digo lá para ele, olha, aquele diretório ali, verifica que tem arquivo aberto ali, aí ele mostra para a gente. Né? Então, vamos lá. Ó. Para evitar a pesquisa frequente no disco, o sistema operacional mantém na memória essa tabela de descritores de arquivos abertos. Porque ele fez a leitura, levou para a memória, tem lá na tabela as informações sobre aquele arquivo aberto. No momento que a operação, a instrução terminar, o programa terminar, se ele precisar gravar, finalizar toda a operação, ele não vai perder tempo em localizar o arquivo, ele já sabe onde aquele arquivo se encontra. O arquivo é aberto quando ele começa a ser utilizado. Desse modo, todas as informações sobre os arquivos em uso são mantidas na memória principal. Tabela de arquivos abertos por processos. Tá? Aí a gente tem lá, ó, por isso, né, característica, né? Cada processo contém uma tabela extra, com informações apenas sobre os arquivos abertos por esses processos. Essa tabela é a denominada, aqui, ó, TAAP, né? Então, quando o processo está sendo executado, foi criado, abriu o arquivo, eu tenho lá que tem informações sobre aquele arquivo lá, para o processo, né? Composição corrente do arquivo no meu disco, tá certo? Tipo de acesso, se é leitura, escrita, aí vem informações ali importantes, né, sobre aquele conteúdo daquele arquivo lá, se ele pode gravar, se é somente leitura. E ele é um apontador para a entrada correspondente da tabela de descritores de arquivos abertos. Então, quando o processo está em uso, todas as rotinas, por exemplo, uma rotina de botar em stand-by aquele processo, porque está aguardando o arquivo ser lido ou gravado, enfim, atualizado, colocou em stand-by, tem as iguais, tá? Essa tabela de arquivos abertos, por processo. Só que ele tem apontamento para a tabela de descritor de arquivos abertos. Também. Aí a gente tem, ó, métodos de acesso. Quais são os métodos de acesso? A gente tem o sequencial, o acesso direto e o indexado. Vamos falar aqui sobre o sequencial. Uma leitura sempre acessa o próximo registro e avança para o ponteiro do arquivo na sequência, né? É uma leitura seriada, tá? É sequencial.
um ponteiro vai indicar qual é a próxima posição a ser lida ou escrita. Então, usando o método único e exclusivamente só sequencial, a gente vai ver que pode ser utilizado um conjunto desses processos todos de métodos de acesso, mas se for usado somente esse, a leitura é feita sequencial. Por exemplo, a leitura de uma unidade de fita magnética. Eu, obrigatoriamente, eu tenho que, à medida que eu vou lendo a fita, tá? Aquele rolo de fita, eu tenho que ser sequencial, até chegar lá na última posição. Né? E no disco, quando eu faço uma leitura no setor, as próximas leituras, ela vai ser sequencial, porque o disco vai ser, né, ele vai estar rodando, e o cabeçote, ele vai estar parado, mas como o disco está rodando, os setores estão passando por ali pelo cabeçote. Okay? Acesso direto. Ocorre o seguinte, o arquivo é uma sequência numerada de registros, de blocos. Então, eu tenho um arquivo, por exemplo, o arquivo do Word. Ele tem lá 1000 blocos. Então, esses 1000 blocos, para que eu vou acessar, eles estão posicionados em algum lugar no meu disco. Ele vai estar em alguma trilha. Né? Então, eu tenho 1000 blocos, cada um bloco, ele representa 4 setores, então eu vou ter que ler 4000 setores, né, para ler aqueles 1000 blocos. Então, ó, o acesso direto, tá certo? Qualquer registro pode ser lido ou escrito diretamente. Então, eu tenho que ter uma inteligência, tá? Que antes de eu ficar lendo aleatoriamente todas as posições, ele me diga, opa, esse arquivo que você está querendo acessar, ele está na trilha tal, e a partir do setor tal. E aí, o cabeçote vai ser posicionado para alcançar essa trilha. Em atingindo a trilha, ele vai ler aquele setor específico que vai conter aquele dado que você quer. Tá certo? Ele vai ler os setores que representam aqueles blocos que são importantes para aquela instrução. Tá certo? Então, esse tipo de acesso já criou um método melhorado. Já o sequencial, não, eu tinha que ler tudo, né? Já imaginou um disco utilizando somente o método sequencial? Então, ele iria ler a primeira trilha todinha, para todos os setores da primeira trilha, ele ia entrar na segunda trilha, ler todos os setores da segunda trilha, e entrar na terceira trilha, ler todos os setores da terceira trilha, e assim sucessivamente, até encontrar aquele conteúdo desejado. No direto, não. Ele consulta uma tabela, um índice, e aquele cara diz, não, tu vai naquela posição lá. Tá? O indexado, ele já é um recurso melhor ainda. Tá? Envolve a construção de índices nos descritores de arquivo. Então, a gente tem aquele conceito do superbloco, né? Lembra do superbloco? Vou colocar aqui, ó. Superblocos. O que é? Eu tenho lá uma tabela que armazena informações muito úteis na hora de se tentar entrar no disco para localizar qual que é a trilha e os setores que se encontram nas informações que a gente quer. Mas isso é uma abstração do sistema operacional. Para o disco é burro, ele só entende lá as trilhas e os setores. Só que se eu tiver no sistema operacional, tá? Aí no sistema operacional eu tenho um sistema de arquivo, né? No sistema de arquivo a gente define uma tabela master ali, que é a tabela, o superbloco, que eu posso, no nível do sistema operacional, que é do sistema de arquivo, definir uma tabela ali que eu posso dar o seguinte, um mapeamento entre os arquivos que eu tenho na minha máquina, no HD, eu posso dizer para ele, gravar lá essas informações, dizendo, ó, arquivo tal, ele se encontra em tal setor, em tal trilha, em tal setor. Ele grava informações de como chegar
naquele local dentro do disco. E, para isso, ele vai se utilizar, na verdade, tá, do nosso inode. O inode é um ID do arquivo, é a identificação de um arquivo, cabeçalho de todos os arquivos da minha máquina. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse superbloco que ele identifica todos os meus inodes. Todos os meus inodes. E os inodes têm ponteiros, tá? Esse meu superbloco tem ponteiros apontando quem são os meus inodes. Então, eu vou chegar lá no inode, aí o inode vai saber quem que é aquele arquivo lá. Porque o arquivo, na verdade, tem lá as informações específicas daquele arquivo. Então, eu posso ter, numa outra abstração, né, no sistema operacional, uma área onde eu faço uma tabela, né? Inode, número tal, é o arquivo tal. Né? Então, quando eu crio essa abstração, eu crio um local que eu armazeno um grande tabelão que tem qual que é o inode e qual que é o nome do arquivo, tá? Se eu quiser encontrar o arquivo XPTO do Word, um exemplo, né? Eu vou lá, opa, é o inode número tal. Aí, quando isso se remeter para uma instrução, eu vou consultar o superbloco, aí o superbloco vai dizer assim, esse inode, ele se encontra em tal local. Aí você vai ser posicionado para encontrar o inode. Aí você vai, o disco vai ser posicionado na trilha específica, né? E no setor específico, para ver aqueles blocos lá. Chegando lá, aí você tem informações no arquivo, no cabeçalho dele, nas informações ali dele. Aí a gente vai fazer a leitura, saber data de hora de criação, de atualização, permissão, tudo isso está naqueles blocos iniciais do arquivo. Os blocos de informação, que são subsequentes, aí podem se utilizar de outros mecanismos, por exemplo, o acesso sequencial. Depois que eu encontrei, que é o indexado, que foi utilizado, né? Que eu encontrei lá o meu inode, e hoje tem mais informações, tem os ponteiros para os conteúdos, os dados, aí eu posso fazer leitura sequencial, ou posso fazer um acesso direto já, diferenciado, para encontrar aquele dado lá. Tá? Então tem os superblocos e tem os inodes. Pessoal, minha canetinha aqui tá falhando. Beleza? Essa parte do inode, a gente falou, bateu muito lá no curso de Linux, tá? E é tranquilo, um conceito tranquilo. Gerência de espaços livres. Então, pessoal, é uma preocupação do nosso sistema operacional se preocupar aonde armazenar aquele dado. Porque eu tenho disco em trilhas, né, dentro das trilhas dos setores, só que uma abstração é utilizar os blocos. Então, aqueles blocos vão ocupar setores e eu não tenho a possibilidade, aliás, eu tenho que minimizar, perder espaço. Eu tenho que saber quais são os espaços livres que o disco tem. Então, eles não vão ser armazenados aleatoriamente. Tem que ser escolhido o melhor local possível para armazenar uma informação. Por quê? Porque eu tenho, lembra lá, que o terceiro método é o indexado. Então, se o acesso é indexado, eu tenho que ter uma tabela que vai armazenar, antes de eu gravar qualquer dado no disco, eu tenho que consultar essa tabela para ver, opa, onde eu posso guardar um determinado arquivo? Esse cara que vai fazer a gestão, ele vai gerenciar tudo. Se não passasse por ele, aí ele ia perder o controle, né? Toda vez que você for localizar um arquivo, você teria que procurar ele varrendo o disco inteiro. Se eu tenho um superbloco, ele vai me doar um inode e uma posição dentro do disco, eu vou usar aquela posição, usar blocos que estejam lá livres dentro do disco.
Então, eu tenho lá, ó, na gerência de espaço, o espaço do disco era limitada. Por isso, é necessário reaproveitar todos os espaços disponíveis. Então, eu tenho que ter uma lista de setores livres, mantidas pelo sistema operacional, para controlar os espaços livres no disco. Então, aí entra o conceito do superbloco também. O superbloco tem essa informação, porque ele é quem gerencia, ele entrega um node, uma referência para um arquivo ser gravado no disco. Pessoal, eu estou falando do inode e do superbloco, mas essa é uma abstração do sistema operacional. A gente está falando aqui de nível de hardware da arquitetura. Então, só lembrando vocês que a gente tem essa correlação entre os dois. Tá? Então, tem lá, vamos lá, métodos de alocação. Eu tenho alocação contínua, encadeada e indexada. Vamos ver aqui as características dela. Na contínua, ou contígua, né? Cada arquivo ocupa um conjunto de blocos, né? Os setores que ele representa, de forma contínua. Para localizar um arquivo, basta saber qual que é o primeiro setor específico e o tamanho do bloco. Então, se eu sei em qual setor se encontra, se o meu arquivo tem 10 blocos, aí eu vou poder ler aquela quantidade de setores que representam aquele bloco. Se o meu bloco ele é de 4 setores, eu quero ler, por exemplo, 3 blocos, tá? Então vai ser 3 setores, tá? 3 vezes, né? Então vou ler 9 setores. Por quê? O cabeçote chegou no primeiro setor e lê sequencialmente os outros. Então, para que isso aconteça, a alocação tem que ter sido, né, daquele arquivo lá, contínua. Para acessar o arquivo de forma sequencial, o sistema operacional mantém um número do último bloco acessado. Tá? Então, na hora de fazer instruções de busca, se ele for precisar acessar novamente, ele tem essa informação. A encadeada. As inserções em arquivos resultam de uma retirada de bloco de uma lista, tá, encadeada. Então, tem uma interdependência entre um para o outro, né? Uma lista de blocos livres, tá certo? Inserções dos mesmos nessas listas que formam o arquivo. Não permite acesso direto a um bloco. Por quê? Porque é encadeado. Eu primeiro preciso acessar um e assim independe do outro. Eu tenho uma referenciação. Certo? Um exemplo, vamos supor aqui. O direto, eu faço referência diretamente ao bloco, ou aos blocos. No encadeado, eu posso ter esses locais diferentes, em blocos, em trilhas distintas. Por quê? Porque é encadeado. Eu tenho uma cadeia de bloco, naquele bloco ali eu tenho uma referência para um outro, que esteja em um outro local. Então, nunca vai poder ser direto, porque quando eu fizer acesso a um, esse vai fazer acesso a outro, e a outro, e a outro. Aí isso é o encadeamento. É eficiente na implementação de acesso, certo? Não é confiável. Caso ocorra algum problema em um determinado bloco, boa parte do arquivo ele é perdido. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho ele de forma sequenciada, ou seja, contínua, caso um desses blocos, que é uma fração bem pequena, ele esteja corrompido, é possível ter ali algum algoritmo de correção de erro. Caso ele seja encadeado, caso ele perca algum desses blocos, eu tenho uma referência para chegar no outro bloco e no outro, né? Então, por isso que existe essa dependência. E se eu perco um desses blocos, esse encadeamento, ele se perde, né? Eu não posso fazer essa recuperação por dedução ali, matemática.
Por isso que ele não é confiável. Indexada. Cada arquivo possui um bloco de índice. Então, eu vou ter um bloco ou mais blocos que a única e específica função dele é ter um índice. Tá? E esse índice ele vai ter referências para os blocos que estão armazenando dados efetivamente. O diretório possui endereço de blocos de índice para cada arquivo. Então, vamos lá. Vamos falando do sistema operacional. O Linux, por exemplo, ou o Windows, eu tenho um diretório. Para o Linux, a gente viu que ele é um arquivo, né? Tudo é um arquivo. Diretório é um arquivo, um dispositivo é um arquivo, no nível do sistema operacional. Então, um diretório nada mais é do que um arquivo. E esse arquivo, tipo diretório, ele armazena dentro desse arquivo um índice apontando para todos os arquivos que existem dentro desse diretório. Então, quando for lido esse arquivo, que é o diretório, a gente consegue chegar nos nossos arquivos. Porque ele tem esse ponteiro apontando os inodes. Então, o que acontece? Eu vou acessar um diretório. Diretório tal, né? Raiz, um barra. Dentro dele tem um arquivo que eu quero acessar. Então, quando aquele diretório, aquela pasta, ele tem a informação do meu inode. Qual que é o inode que eu vou precisar ter que acessar. E aí eu vou chegar até lá, na leitura do disco, e fazer os acessos na sequência, né? Isso é o indexado, tá? Para acessar um bloco específico do arquivo, é necessário acessar o bloco de índice primeiro, para determinar o seu endereçamento físico no disco, ou seja, fazer aquela referenciação de qual trilha e qual setor se encontra. Algoritmos de alocação. Isso aqui, pessoal, é importante porque o nosso disco possui lá a definição do bloco, que é uma abstração, e o bloco vai conter uma quantidade de setores que ele representa, né, dentro de uma trilha. Então, eu posso ter blocos de tamanhos variados. Eu posso ter o tamanho de um bloco com 512, posso ter um bloco com o tamanho de 256, pode ter tamanhos variados. Então, para que a gente escolha armazenar ele no melhor local possível, existem esses 3 algoritmos básicos aí. O first fit. Então, vamos supor, eu tenho um arquivo para gravar, ele vai escolher o primeiro bloco livre que ele encontrar na frente. Então, o cabeçote, quando eu estiver lendo o trato, né, ele está posicionado numa trilha e está lendo ali os meus setores. Na hora que ele encontrar o primeiro setor livre, que comporte armazenar aquele bloco, né, se o bloco que eu estou querendo gravar, ele tem 512, o meu bloco, e ele possui 2 setores por bloco, então, quando ele vê que tem um bloco livre ali, um setor livre de 2 blocos livres, aliás, 2 setores livres, vai poder comportar aquele meu um bloco. Então, ele já vai gravar ali. Não perde muito tempo. Esse é o algoritmo mais simples possível. Mais simples. Só que o first fit, ele não leva em consideração outros parâmetros. Eu posso ter um bloco que ele é muito grande, e na medida que, quando o meu cabeçote passar ali, ele vê que está livre, é o primeiro que ele encontrou livre, ele joga ali aquele meu conteúdo. Só que ele não leva em consideração outros fatores. Aquela localização que ele jogou no bloco pode não ser a melhor opção. Ele pode desperdiçar espaço, né? O segundo é o best fit. Então, ele vai tentar localizar o melhor bloco possível
com menos perda de espaço para um bloco ser adicionado. Então, digamos que eu tenho um bloco que é de 512 e eu tenho um dado para armazenar ali que ele é de 512. Ele vai jogar lá, tá? Porque ele encontrou que tem um bloco livre que é do mesmo tamanho do dado que eu quero gravar, certo? Mas se eu tiver um outro bloco que ele tenha lá, digamos, o bloco é de 512 e eu quero gravar um arquivo, que é um bloco agora, um dado, que ele é de 256, metade daquele bloco, ele não grava ali. Ele vai tentar localizar outro bloco que esteja a metade ocupado, né? Porque se eu estou dizendo que meu bloco é de tamanho de 512, eu estou querendo gravar algo que ele tem 256, ele vai tentar localizar o best fit, o melhor que ele se enquadra, sem entender muito. Então, ou ele encontra um bloco que tem o mesmo tamanho, ou se alguém tiver parcialmente ocupado, ele pode armazenar ali. E aí, diminuindo essa perda, né? Então, ó, utiliza espaço que deixa menos sobra possível. Esse algoritmo tem alto custo para encontrar os blocos menores. Então, em relação ao first fit e o best fit, qual que é o mais rápido? Se você me perguntar. É o best fit. Tá? Desculpa, é o first fit. Qual que é o first que é mais rápido do que o best? Porque ele não perde tempo em ter um algoritmo de ficar tentando localizar. Porque no momento que ele vai tentar localizar o melhor local para armazenar, ele está perdendo tempo, perdendo o ciclo do processador, perdendo ciclo ali de posicionamento da nosso cabeçote para poder encontrar aquela posição melhor, né, o best fit. Então, o first fit não perde tempo. Grava no primeiro local. É mais rápido, por causa disso. Só que ele pode armazenar e deixar sobra. Só que essa sobra pode ser resolvida com outro algoritmo, né? O próprio best fit em um outro momento. Então, eu tenho o worst fit, que é o pior local possível para armazenar, certo? Esse cara, ele vai verificar qual que é o nosso bloco que tem uma maior sobra possível. O best fit é o inverso, né? Ele vai tentar localizar o bloco que tem sobra menor possível. Então, se eu tenho um bloco aqui, ó, esse é um bloco, tá? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 setores, tá? 4 setores dentro desse bloco. Então, se eu tiver com esse bloco aqui ocupado, primeiro ocupado, tenho esse aqui ocupado e esse ocupado, o best fit, ele vai tentar usar esse bloco aqui para armazenar. Por quê? Porque ele vai tentar ver que esse aqui está livre. Eu tenho um livre para armazenar. Esse é o best fit. O worst fit vai tentar achar aquele que tem o espaço maior possível para armazenar um dado lá dentro. Então, se tivesse um outro bloco aqui, ó, se tivesse um outro bloco com também 4 setores, se eu estivesse usando somente um setor nesse bloco, o worst fit iria me utilizar esse bloco aqui para gravar o dado. Tá? Qual que é a grande diferença entre um e outro? O best fit tem a questão da velocidade, né, que é degradada. Certo? Degradada. E ele sempre vai tentar localizar o menor espaço possível. Só que esse algoritmo, ele sempre deixa sobras. Ele sempre vai deixar sobras. Porque na medida que ele for tentar ocupar o menor espaço possível, ele vai poder
e deixando vários blocos com pequenas frações livres. Né? Digamos que eu tenho centenas, milhares de blocos, e eu vou tentar preencher só o menor possível, sempre vai ter blocos com tamanhos pequenos ali, não preenchidos. Se eu for utilizar o conceito do pior, no caso, o Roche Fit, o que tiver mais sobra, esse algoritmo, ele automaticamente vai tentar preencher sempre os que estão com mais sobras. Então, ele vai tentar localizar no disco, não os que têm menos sobra, mas os que têm mais sobra. Ou seja, sempre eu vou ter arquivos grandes ali, que eu vou poder preencher mais espaço nesses blocos. Certo? Aí a Débora perguntou aqui, ó, se possuirmos 100 blocos, ele percorre tudo para depois escolher o menor espaço? Sim, viu? Ele vai poder, se ele não tiver uma tabela que armazene para ele uma fotografia do disco dele, e ele tenha já essas informações previamente, para não perder muito tempo, ele vai ter sim que percorrer as trilhas, vai percorrer uma trilha para tentar encontrar as posições que ele vai poder ter menos perda, né? E armazenar aquele dado lá. Tá? No caso do Best Fit, o que tiver menos espaço, ele vai tentar localizar lá, só que nem sempre, esse aqui, ó, que foi o exemplo do Best Fit, nem sempre vai ser interessante usar o Best Fit. Por quê? Se eu tiver um arquivo que ele seja maior do que o tamanho do bloco, ou então maior do que o tamanho dos blocos livres que eu tenho, ele vai procurar muito mais, né, para encontrar. Não sei se vocês entenderam. Se eu tenho o Best Fit, ele vai me procurar os blocos com menor espaço livre. Então, se eu tiver 100 blocos lá, e esses 100 blocos tiverem pequenas frações livres dele, e eu tiver uma quantidade de dados que seja maior do que essa quantidade livre que ele tem para armazenar, ou seja, ele vai procurar nesses caras, não vai encontrar, até encontrar alguém para jogar. Já no Roche Fit, o pior possível, se eu tiver um dado que é maior do que o tamanho de um bloco, ele vai armazenar com tranquilidade. Ele ia chegar aqui, armazenar aqui e aqui, se fosse ocupar 2 setores, né? Então, ele ia encontrar esse cara aqui, um bloco com mais espaço livre disponível, mais rápido do que encontrar um cara com espaço com menos ocupação. Não sei se vocês conseguiram entender esse exemplo que eu passei. Ficou claro aí? Débora. Beleza, então. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui, ainda sobre armazenamento, sobre os RAIDs, né? Que é o Redundant Array of Independent Disks. Então, são arranjos independentes de discos. Eles vão fornecer para a gente uma forma de disponibilizar alta performance ou redundância, ou os dois juntos, redundância e performance alta. Então a gente vai ver a diferença entre um e outro, porque ora a importância é a alta performance, em outra hora vai ser a redundância, ou as duas juntas. Então a gente tem o RAID 0. O RAID 0 é o que dá para a gente a melhor performance possível. Disparadamente. Tá? Os discos que participam do RAID, eles são estendidos. Eu crio, digamos que eu tenho lá 4 discos,
eu vou criar uma única unidade, vai aparecer para mim como se fosse um único disco, logicamente, e esses discos, eles vão estar de forma não redundante. O objetivo do RAID 0 não é fornecer redundância. O objetivo dele é fornecer velocidade, é performance. Tá? E os dados são intercalados em tiras, que ele chama de trip. Certo? Aí vamos lá. Proporciona alto desempenho na leitura e gravação, pois não mantém dados de redundância. Então vai aumentar a velocidade. Por que vai aumentar a velocidade, Manuel? Porque ele não vai se preocupar com dados de redundância, dados de verificação de erros. Onde é que é interessante se utilizar um RAID 0? Onde eu tenho garantia, tá, que eu não tenho nenhum tipo de perda por erro de hardware. Então, se eu tenho meu sistema seguro, a minha arquitetura, ou aquele componente, digamos assim, o disco, ou os discos que fazem parte daquela rede, ele me garante uma segurança tão grande que eu colocando ele em RAID 0, a probabilidade de acontecer erros, conflitos, que me façam ter que fazer um checksum ou fazer verificação de erro, ela é desnecessária. Então, se já tem uma garantia de alta segurança, então eu não preciso me preocupar com a questão da redundância, de verificação de erros. Isso daí, tá, é que garante, é o cerne do RAID 0. Então, eu tenho lá, né? Permite leitura de gravação por blocos distintos, passam a ser realizadas paralelamente entre discos diferentes. Então, o que acontece? Lembra lá, eu posso ter 4 discos. Então, se eu tenho uma rotina que está gravando um arquivo, ou lendo, eu posso ter esse acesso quadruplicado. Se eu tiver 4 discos, a velocidade vai ser 4 vezes maior. Não é isso? Por exemplo, se eu tiver um disco só na minha máquina, qual vai ser o meu tempo de acesso? Meu tempo de acesso vai ser aqueles 3 fatores lá, né? O tempo de busca, o meu tempo de rotação do meu disco e o tempo da transferência. Não é isso? Mas eu tenho um disco só. Imagina se eu tiver 4. A minha velocidade vai ser 4 vezes maior. Por quê? Se eu tiver um arquivo que ele está distribuído nesses 4 discos, e a minha única e específica função é a questão da velocidade de acesso, não a segurança, então se esse meu arquivo ele estiver distribuído nos 4 discos, a velocidade vai ser 4 vezes maior, porque cada um dos discos vai ter aquele tempo de busca, né, o tempo de acesso, de procurar o disco, de fazer a busca, né, fazer a rotação e tempo de transferência. Então, eu vou estar paralelamente acessando os 4 discos e cada um tem o seu tempo de acesso, né, naqueles dados lá, e vai trazer muito mais rápido. Então, essa é a grande sacada do RAID 0. Então, eu tenho lá muito utilizado em sistemas de alta performance de escrita. Por exemplo, banco de dados. É comum você ver sistemas de banco de dados, sistemas transacionais, o LTP, que fazem uso do RAID 0. Porque a garantia de segurança, mas se der problema no disco, vai perder tudo, mas você tem backup, você tem outros mecanismos, né, de garantir a restauração daquela informação, aquele banco de dados. Se você quer ganhar performance, que é um dos gargalos que você tem que tentar solucionar num sistema de banco de dados com trilhões de registros, então você utilizar RAID 0, você ganha substancialmente performance. Pelo motivo que eu falei para vocês, você está efetuando paralelamente o acesso a diversos discos. E são discos de servidores.
Isso com velocidades muito altas. Então, eu tenho aqui, ó, o nosso RAID 0, tá? Então, são definidas tiras, né, para a gravação de um determinado arquivo. Então, por exemplo, eu tenho lá, os blocos, eles vão ser armazenados, tá, de forma sequencial, no strip 0, aí depois no 1, né, no 2, no 3. Se não couber, aí ele passa para o 4, para o 5, ou seja, ele está sendo distribuído, dividido nos 4 discos. Isso dá grande performance, porque ele está executando paralelamente os acessos de forma distinta, né? Cada disco gravando uma parte. RAID 1. Aqui é espelhamento, pessoal. Essa aqui é tranquilo. A maioria de vocês já deve saber, é batido por osmose mesmo. Ó, o disco que participam do RAID 1 são espelhados, é uma cópia fiel para um outro disco, tá? É o nível mais elementar de redundância. Aqui, ó, aí a gente já está, a preocupação desse RAID aqui é a garantia da segurança, da redundância, né? A recuperação de falhas é bastante simples. Você pega um disco, o disco falhou, tira ele, e o outro já está pronto para usar, porque é uma fiel. Toda vez que existe uma operação de gravação, essa operação ela é gravada nos 2 discos. É? Só que isso aí tem um custo. É um custo. O primeiro custo é o custo de se duplicar a gravação. Então, para o processador, quando eu gravo num disco, eu tenho tempo de dar para o processo a função de estar gravando um outro disco. Então, eu estou ocupando, de certa forma, alguém, seja o processador, seja o DNA, né, para fazer essa operação em 2 discos diferentes. A outra coisa é o desperdício de espaço. Por quê? Eu preciso, para ter um RAID 1, preciso de no mínimo 2 discos. Tá? Um vai espelhar o outro. Então, se eu tenho um HD de 1 tera, tenho 2 HDs de 1 tera, então eu não vou poder, eu vou perder espaço. Né? Eu teria 2 teras se eu estivesse utilizando o RAID 0 ou algum outro tipo de RAID, mas aqueles 2 teras, que são 2 discos, eu vou pegar e replicar ele no outro. Então eu estou perdendo espaço. Não existe bit de paridade, que só é utilizado no RAID 2 em diante. Tá? O RAID 2, eu nem vou citar ele aqui. A gente está citando só os principais. É o 0, o 1, o 3 e o 5. A gente vai ver mais à frente. Então, a partir do RAID 2, que foi uma experiência que tem a implementação dele, mas não tem muita aplicabilidade, ele tem um custo muito alto, ele não é, digamos assim, visto, tá? O RAID 2. E nas questões de prova, você não vê o RAID 2, tá? Então, vamos lá. A gente não tem bit de paridade. O que é o bit de paridade? É você ter um bit que, caso um bloco esteja com algum dado corrompido, eu tenho como calcular novamente e supor qual que é aquele dado que está corrompido. Isso é a paridade. E ele pode ser armazenado num local diferente. Aí você pergunta assim, mas o RAID 1 não dá redundância? Não dá segurança? Por que ele não tem paridade? Certo? O RAID 1 é espelhamento, pessoal. É uma cópia. Eu gravei um arquivo aqui, ele grava no outro. Gravei um arquivo, ele grava no outro. Então, caso um disco fale de erro, eu só vou ter que usar o próximo, aquele outro disco. Não, ele não tenta recuperar o dado que falhou, o bloco que falhou. Isso são os próximos RAIDs, que a gente vai ver mais à frente. A gente tem aí um exemplo do RAID 1, né? Então, se eu tenho aqui um bloco, ou um grupo de blocos, gravado aqui no strip 0, isso daqui é replicado
aqui nesse strip 0 aqui. Automaticamente. Isso daí tem aquele custo que eu falei para vocês. Tá? Penaliza o espaço e penaliza a performance também. RAID 3. No RAID 3, a gente tem ali, ó, ele requer um disco redundante, tá? Para armazenar paridade. Olha? Então eu vou ter lá os discos que eu quero gravar, dados. Então eu tenho que ter um que vai armazenar somente dados de idade. Não precisa exatamente ter, por exemplo, 3, eu posso ter 2. Só que ele automaticamente vai gravar no outro o dado da paridade de um dado que eu gravei no disco. Por exemplo, o primeiro disco eu gravei em um determinado bloco. Ele vai gravar a paridade no outro disco. A paridade vai permitir fazer cálculos para reverter um bloco com corrompido, com um dado com problema. Né? Ele tem que gravar no outro bloco, no outro disco, porque é a garantia dele que se um falhar, o outro vai poder recuperar. Tá? Então, essa é a garantia que ele tem que dar para essa paridade aí de correção de erros. Caso um disco falhe, o disco com paridade é acessado para reconstruir os dados afetados no outro disco. Né? A recuperação da falha é simples. Os dados estão no segundo disco, né? O desembaixo para leitura e escrita, pois apenas uma requisição é possível por vez. Então, vamos ver aqui, para a gente ver aqui, né? Então, eu tenho um disco, 2, 3, 4, 5 discos, tá certo? Só que um disco é só administrativo. Só administrativo. Nesse exemplo aí. Então, se eu tiver um bit aqui, gravado nesse disco, ele vai gravar a paridade lá no disco de paridade. Certo? Se um dia esse disco aqui falhar, esse bit aqui, ele tem como replicar esse cara num outro disco. Tá? Ou se eu repor esse disco aqui, zerado, coloco aqui um disco, ele tem como reconstruir esse outro disco que eu recoloquei com esses dados aí. Tá joia? Por quê? Tudo vai estar guardado nesse disco de paridade. RAID 5. No RAID 5, a gente tem lá, armazena os bits de paridade distribuindo entre os discos de dados. Eu não tenho só aquela figura do disco administrativo, como tem lá o RAID 3. Tem muito disco só para isso. Porque é desperdício, né? Desperdício ali. Tem um disco só para isso. Eu posso distribuir as paridades entre os meus discos todos. Então, tem lá, fornece redundância. São necessários, no mínimo, 3 discos. Esse é o requisito básico do nosso RAID 5. Ele fornece stripping. Lembra que stripping é o conceito do RAID 0. Tá? Então, o que é o stripping? É você ter aquela tira, né, entre diversos discos. Ou seja, vai dar performance. Lembra lá do RAID 0, que eu disse que a gente tem 4 discos, então eu tenho uma velocidade de acesso quadruplicada, né? Vai ser paralelo o acesso, porque a leitura vai ser feita distintamente em cada um desses 4 discos. No RAID 5, isso também vai acontecer, só que ele tem redundância. O RAID 0 não tinha redundância. A missão dele era só velocidade. Aí inventaram de colocar o RAID 5 com vários discos, no mínimo 3, né? Com vários discos, que ele possui o conceito de stripping também. O acesso vai ser paralelo, eu vou ter alta performance e ainda vou ter redundância. Bem? Aí se você perguntar qual que tem a menor velocidade, o RAID
ou realizam o strip, né? Fazem acesso paralelo aos discos. Eu vou te dizer que tem uma performance é o 0 ainda. Por quê? Porque o 5 ainda gasta tempo dele para fazer questões de paridade. Né? De gravar informações de paridade. Então, isso aí já gera um custo de performance. Então, quando a gente tem que aliar performance e redundância, aí a gente tem o 5, o RAID 5, como melhor alternativa, tá? Um melhor desempenho. Então, vamos ver lá. Eu tenho aqui o RAID 5. Então, eu posso gravar aqui, ó, os meus, vamos ter um arquivo para gravar com N blocos. Eu posso gravar ele em discos distintos, tá? Fazendo aquele conceito de strip, porque caso eu esteja executando paralelamente para acessar esses dados, tá certo? Então, eu posso tentar acessar o disco, tá? Os 5 discos aí, ó. Então, na verdade, aqui o que eu circulei são as paridades. Quando eu, vamos supor aqui, ó, eu gravei um arquivo que ele está ocupando aqui o strip 0, 1, 2, 3 e 7, tá? Quando esses arquivos foram distribuídos nesse disco, ele gravou, tá? Dados de paridade. Certo? Eu gravei um arquivo que foi ocupado nos 5 discos, que tem aí, ó, na verdade tem 5 discos, né? Gravei um arquivo, ele vai distribuir essa paridade em todos os discos. Então, vai ter a paridade aqui, 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 aqui e aqui, né? Caso ele venha a falhar, a paridade existente em outro disco vai poder completar aquela, ele vai poder deduzir o conteúdo daquele arquivo lá. Beleza? Pessoal, ficou tranquilo aí o entendimento desse RAID 5, da questão de acesso paralelo, redundância. Beleza, então. Vamos prosseguir. Aí a gente tem questões de prova. Pessoal, vamos dar um intervalinho aqui de 10 minutinhos, a gente bebe uma água e aí volta na sequência. Tá beleza? Pode ser? Tá, joia, então. Não vou nem desconectar, vamos só ter o intervalo. Beleza?